Então, gente, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Uma alegria, uma satisfação muito grande, enfim, estarmos aí dialogando, apesar da distância, né? Mas, enfim, diante das circunstâncias, das condições que temos, eu acho que esses momentos, assim, de diálogo são fundamentais e muito boa mesmo. Parabéns aí ao Regional Sul, do CIMI, pela iniciativa e por cada um que está aí participando. Espero que estejam ouvindo bem. Então, de fato, o contexto que nós vivemos é bastante grave, a gente já tem dito isso há mais tempo, mas nesse momento, com o atual governo Bolsonaro, a situação se agrava, né, tem se agravado cada vez mais, e os ataques, enfim, as agressões, a gente percebe se dão em todos os âmbitos, né, em todos os níveis. Acho que vocês têm acompanhado aí também, por exemplo, né, a repercussão que está dando os ataques, né, com arma de fogo pesada contra os Yanomami lá em Roraima, em função da invasão do território deles, né, por grupos de garimpeiros, inclusive com um indicativo de aliança deles com grupos criminosos mesmo, no sentido de né, traficantes e tudo mais, no âmbito também lá dos Munduruku, no estado do Pará, também há pouco tempo, né, repercutiu bastante os ataques cometidos contra os Munduruku, também em função dessa questão da exploração, da invasão, da exploração, né, da terra, ou das terras, são duas, né, duas terras indígenas lá dos Munduruku, inclusive com um ataque a uma sede, né, de uma associação do povo Munduruku, que ficava localizada na área urbana lá do município de Jacareacanga, né? Teve também um conflito grave entre os... isso não repercutiu tanto, porque foi um conflito interno, enfim, mas teve um conflito extremamente grave entre os Kayapó, inclusive com o assassinato, a morte e a queima do corpo de um cacique Kayapó, em função também dessa questão da invasão do território, da exploração do garimpo, enfim... e a gente vê também em outras regiões, mesmo no Mato Grosso, né, os conflitos entre os Xavante, a situação também de conflito com o avanço do agronegócio, né, projeto aí do governo, que incentivando, junto com os sindicatos de fazendeiros da região, né, promovendo a divisão lá entre os Xavantes. Então, um conjunto aí de situações. E também no âmbito dos poderes do Estado brasileiro, nós temos aí um processo de enfrentamento e disputa extremamente pesado. Eu vou pedir para o Ivan, eu vou aqui, nós dividimos um pouco a fala, gente, eu vou falar um pouco mais sobre as disputas e a situação, enfim, mais relativa aos ataques que o setor aí do agronegócio, da bancada ruralista, o setor ligado à mineração, enfim, as grandes empreiteiras estão operando, estão atuando no âmbito do Legislativo Federal, de modo particular na Câmara dos Deputados e no Senado, mas especialmente na Câmara dos Deputados, tá? Dando destaque aí a alguns projetos, mas particularmente, aí a ideia é estudar um pouquinho mais um deles, que nós vamos ver na sequência, tá? E qual deles que é, Kleber? É o 490, mas eu já peço para abrir, mas vamos abrir primeiro os outros arquivos. E na sequência, então, e aí também dentro desse contexto, falar que mesmo com toda essa situação no Congresso, na nossa avaliação, avaliação do CIMI, enfim, nós aqui da direção, assessoria jurídica, consideramos que a disputa, nesse momento, no âmbito do judiciário, de modo particular, relativamente ao recurso extraordinário de repercussão geral, número 1.017.365,
que é o caso, enfim, concreto, ali discute a questão ali do povo Xoclen, mas que tem, como disse, repercussão geral vai valer para todos os povos, continua sendo o elemento estratégico central, principal, que está em disputa e aquele que tem poder, tem força, tem energia para causar a maior vitória dos povos indígenas nas últimas décadas, caso ganhemos esse processo, mas também tem força, tem potencial, tem energia para ser a pior derrota das últimas 3 décadas, dos últimos 30 anos dos povos indígenas no Brasil. Portanto, e aí sobre isso, na sequência, o Rafael vai falar um pouco mais, né, sobre o caso, sobre como está nesse momento, sobre as consequências de uma vitória ou eventual de uma derrota, tá? Para dizer assim, da importância estratégica desse caso. Junto aí, porque ele também tem repercussão, inclusive, nesses outros processos que estão em curso, porque é isso, a turma do agronegócio, da mineração, setores aí do capital, eles não estão operando, não estão atuando só no executivo, né, no âmbito do executivo, que é coordenado pelo Bolsonaro. No caso do executivo, Presidência da República, Ministério da Justiça, Presidência da FUNAI, eles têm o controle total, eles têm o controle absoluto, por isso que os procedimentos de demarcação estão totalmente paralisados, e depois também o Rafael vai falar um pouco mais sobre os instrumentos e as justificativas, enfim, que eles estão dando para essa decisão de não dar sequência aos procedimentos. Mas a gente sabe que ali a decisão é política, né? Política. O Bolsonaro falou desde o início que não ia demarcar nenhum centímetro, nem um milímetro e tal, mas aí tem os elementos que o Rafael vai tratar. Mas, além da questão do executivo, eles também estão atuando no judiciário e no legislativo. Então, hoje a gente vai destacar um pouco mais sobre essas disputas no âmbito do legislativo e do judiciário. Eu vou falar um pouco mais agora no início sobre as disputas no âmbito do legislativo, e o Rafael, na sequência, vai falar um pouco mais sobre a disputa no âmbito do judiciário, para dizer no conjunto que é um momento decisivo, é um momento decisório, é um momento de importância fundamental para os povos indígenas, e por isso que momentos como esse de diálogo, de estudo, é fundamental que a gente faça, replique, multiplique, né, aí na região e nas outras regiões do Brasil, porque se temos potencial, se temos, a gente confia nas vitórias, mas para ganhar esses processos, essas disputas, a gente tem total certeza de que há a necessidade de um envolvimento forte, consciente, e permanente dos povos indígenas e suas lideranças em todas as regiões do Brasil. Tá? Então, com essa questão introdutória, eu vou pedir para o Ivan colocar aí na tela um documento, aquele, Ivan, das proposições legislativas favoráveis, acho que tem um aí. Tá, beleza, só achar aqui ela certinho, sim. Então, no Congresso Nacional, enquanto o Ivan vai abrindo, a gente só vai fazer uma visualização, quem consegue aí, né, ver, enfim, a tela. Nós temos um conjunto de proposições que tramitam na Câmara dos Deputados. Visível agora, Kleber? Aqui, para mim, eu estou no telefone, está aparecendo meia tela, não sei como é que está para os demais. Aqui aparece inteiro, mas é muito pequenininha, a letra muito pequena, Ivan. Mas é mais para a gente ter uma ideia, irmã Lúcia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, diga, tá. Só para termos uma ideia mesmo da quantidade de processos, que hoje de manhã no coletivo, legislativos, né, que tramitam. Coletivo, nós temos aí no âmbito do Congresso, então, algumas proposições legislativas, projetos de lei, especialmente projetos de lei da Câmara, do Senado, enfim, cerca de 10, 12 projetos de lei que tramitam na Câmara e no Senado, que são, a gente pode dizer assim, um conteúdo
favorável, né, aos povos indígenas, caso eles venham a ser aprovados. Um exemplo é o projeto de lei 3571 de 2008, que propõe a criação de um Conselho Nacional de Política Indigenista no Brasil. Esse projeto de lei foi criado ainda lá no início do funcionamento da Comissão Nacional de Política Indigenista. Foi uma das primeiras funções dessa comissão, e, enfim, ele passou a tramitar a partir de 2008 na Câmara. Porém, ele foi bloqueado, simplesmente bloqueado, a tramitação dele está bloqueada pela bancada ruralista, mas ele propõe a criação de um instrumento legal de participação e com poder, inclusive, de deliberação, com poder de decisão, em que os povos indígenas teriam participação paritária com representantes do governo brasileiro. Tá? Então, esse projeto de lei é um projeto de lei positivo, caso fosse aprovado, né? O 3571. Nós não vamos entrar nos detalhes, mas apenas para fazer referência, tá? Mas, como eu disse, ele está bloqueado. Também está parado, por exemplo, o projeto de lei 2057, desde 91, que é o chamado novo Estatuto dos Povos Indígenas. Certamente aí as lideranças, né, que estão há mais tempo aí na caminhada já, né, participaram de momentos, de eventos, enfim, que tratou sobre esses projetos de lei. Então, aqui é só para a gente ter uma ideia sobre essas proposições, para dizer que também tem proposições legislativas favoráveis. No entanto, né, nós não estamos tendo, digo nós, os povos indígenas e aliados, entre eles o próprio CIMI, enfim, nós pessoalmente, não estamos tendo força política para fazer avançar esses projetos de lei. Por quê? Porque a hegemonia, a força maior de representação política no Congresso está na mão dos setores antagônicos, nos setores contrários aos direitos dos povos indígenas. Por isso que também é importante, dentro do conjunto das lutas dos povos indígenas, a questão das eleições, gente. Isso é importante, porque nas eleições se conformam as hegemonias políticas, que vão, durante um determinado tempo, no caso, 4 anos, que é os mandatos, né, ou as legislações, operar, né, o sistema de leis no país, né, e o Congresso Nacional, relativamente aos direitos indígenas, é o principal instrumento onde que se, né, cria, modifica, enfim, anula legislação, seja a própria Constituição, seja as outras leis, tá bem? Então, o momento é esse. Nós não temos conseguido avançar com esses projetos de lei favoráveis. Esse relatório, Ivan, nós ainda não vamos socializar, porque a gente nós temos um banco de dados de proposições legislativas, e a ideia é que a gente possa socializar o máximo possível esse instrumento, tá? E aqui é um relatório, é um primeiro relatório, ainda parcial, nós ainda vamos precisar fazer uma revisão dele, né? Eu até já dei uma olhada ali, tem algumas coisas que vai ter que fazer algum ajuste. No outro projeto, no outro relatório tem uma coisa que também é duplicada, um outro projeto, então algum ajuste que nós vamos precisar fazer ainda, mas a gente quer, nos próximos períodos aí, deixar ele mais redondo, mais bem acabado, bem finalizado, para a gente aí mandar, né, um outro arquivo, já com esses eventuais ajustes, e aí sim, né, para que ele também seja disponibilizado para as lideranças, né, que vão poder, enfim, ter em mãos esse relatório com o número dos projetos, do que trata cada um desses projetos de lei ou dessas proposições legislativas, né,
onde que está tramitando, se está na Câmara, se está no Senado, e até o link, né? Hoje em dia, quem está com as internet aí, né, vai poder acessar o link dele diretamente na movimentação dele no Congresso Nacional. A Marina falou aí, né, do livro Congresso Anti-Indígena, exatamente, um pouco parte desse processo, né, mas a gente fez uma série de atualizações, porque tem muitos projetos e proposições novas, né, então a gente vai só finalizar para depois disponibilizar. Ivan, pode entrar então no outro, naquele das proposições negativas, por favor? Então, a gente falou desses projetos de lei positivos, né, cujo conteúdo é um conteúdo positivo, mas que estão bloqueados, né, não estão avançando em função da maior força de representação política do setor do agronegócio, da mineração, enfim, os aliados no Congresso existem, né, mas são poucos, né, são um número bem menor, por isso não estão conseguindo ajudar no processo de fazer avançar. Mas, em função também da grande força desses setores, da representação ampla dos setores ligados ao agronegócio, aí o Ivan já colocou na tela, né? Ivan, pode, inclusive, ir correndo aí o documento para a gente visualizar, assim, rapidamente, a quantidade de proposições legislativas anti-indígenas que tramitam atualmente no Congresso Nacional. A gente fez uma conta aí por alto, são perto de 100 proposições legislativas que tramitam em diferentes fases, né, do processo aí de tramitação de normas legislativas, enfim, diferentes tipos de projetos de lei, PEC e assim por diante, né? Então, há para dizer assim, que há um contexto de ataque muito grande no âmbito do legislativo e uma atuação muito incisiva desses setores anti-indígenas. Tem vários deles que estão em tramitação acelerada nesse momento. O presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, e aí, novamente, chamar a atenção para esse momento importante. Ele diz assim, olha, esse ano é o ano que a bancada ruralista tem tudo para aprovar matérias de seu interesse. Por quê? Ele falou, o Geller, o deputado Geller, ele falou, acho que é do PMDB lá do Paraná, ele disse, é o presidente da bancada ruralista, ele disse, olha, esse ano nós temos na presidência da Comissão de Constituição e Justiça uma aliada, que é uma deputada bolsonarista, Bia Kicis, aqui do PSL de Brasília, tem o presidente da Câmara dos Deputados, que é um aliado, que é o Lira, do Partido Progressista, né, que é aliado do Bolsonaro também, do agronegócio, tem o presidente do Senado, do DEM, Democratas, né, que também é aliado lá de Minas Gerais, e tem o próprio presidente da República, né? Então, aquilo que passar pela Câmara, pelo Senado, quando chegar no presidente, ele vai sancionar. E ele diz ainda assim, na análise dele, olha, esse ano não tem eleição, nem no município, nem no estado, nem no âmbito federal. Então, o ano é um ano cheio, é um ano, né, que eles estão aí com a faca e o queijo na mão, com tempo para fazer o serviço sujo, né, que é aprovar normas legais contrárias, né, aos direitos dos povos, aquilo que interessa a eles. Então, eles estão tocando aí, de forma acelerada, várias proposições. E eu vou falar aqui de 3 delas, apenas para citar, nós não temos como estudar, evidentemente, esse conjunto de leis que nós visualizamos aí, são cerca de 100 propostas, né? Então, nós vamos falar, assim, rapidamente de 2 e tentar entrar um pouquinho mais no detalhe de uma delas, assim, só para mostrar a gravidade, a importância e a gravidade do momento e do tema. Então, um projeto de lei é o projeto de lei 37
3729, de 2004, ele é o projeto de lei do antilicenciamento, trata sobre a questão do licenciamento ambiental, tá? Do licenciamento ambiental. Esse projeto de lei já foi aprovado pela Câmara dos Deputados semana passada, e agora já foi enviado para o Senado, tá? E ele pode ser aprovado no Senado. Qual é o desafio? O desafio é criar um campo de sensibilização, de pressão, enfim, junto aos senadores, de modo particular, junto ao presidente do Senado, no sentido de que ele não coloque em votação de forma acelerada esse projeto de lei, da forma como foi feito lá na Câmara dos Deputados, né, onde a bancada ruralista, de fato, passou o trator, passou a patrola, passou a boiada, passou tudo por cima e de forma muito rápida, tá? Nós não temos como estudar todo ele, mas destacar um ponto só, que é importante aqui para a temática indígena. Esse projeto de lei ele não trata só da temática indígena, ele trata de todo o conjunto de normas sobre licenciamento ambiental, tá? Para todo o país, para todos os temas, mas relativamente às terras indígenas, ele também trata. E aí destacar um ponto sobre essa questão, então, do que, em relação à questão das terras indígenas, desse projeto de lei 3729 de 2004. No corpo do projeto, ou seja, no conteúdo desse projeto, que foi aprovado pela Câmara e agora vai ser analisado pelo Senado, as terras indígenas, elas só passam a ser consideradas como terras indígenas para efeitos do projeto, dessa lei, caso ela aprovada, aquelas terras indígenas já homologadas pelo presidente da República. Vejam bem a gravidade. Todas aquelas terras indígenas que não sejam ainda homologadas, ou seja, mesmo aquelas que já estão com portaria declaratória, aquelas que já têm identificação e delimitação, aquelas que têm grupo de trabalho criado, e aquelas que ainda não têm, que são demandadas, todas essas são tratadas como se não existissem para efeito de licenciamento ambiental. Então, para todos esses casos, vamos supor que tem uma hidrelétrica, tem uma rodovia, tem uma ferrovia, tem uma linha de transmissão, enfim, qualquer tipo de obra e aproveitamento, mesmo para projetos de exploração agropecuária, poderão ser feitos licenciamentos ambiental sem qualquer tipo de consideração relativamente aos povos que estão nessas terras ou que demandam essas terras. Então, isso é extremamente grave. Vocês sabem que a Constituição e essa interpretação, né, o Rafael depois pode falar mais, mas as terras indígenas, elas são um direito originário, né? É assim que nós entendemos, embora depois nós vamos ver que isso está em disputa, né? E a compreensão é que independentemente do procedimento administrativo de demarcação, o direito dos povos sobre essas terras tradicionais, ele existe. E mesmo que não tenha a terra demarcada, mas o direito, ele existe, portanto, antes da demarcação. A demarcação administrativa não é um ato que constitui o direito, que cria o direito. A demarcação, o ato de demarcação é um ato que declara o direito, né, que reconhece o direito. Então, essa compreensão ela é fundamental. E o que o governo Bolsonaro, com a bancada ruralista, está fazendo, com esse projeto de lei 3729, tentando inverter totalmente essa compreensão, passando a compreensão de que uma terra indígena só seria terra indígena, ou o direito dos povos sobre ela só passaria a existir depois da homologação do presidente da República no procedimento administrativo de demarcação. E isso é extremamente grave, porque pode facilitar, acelerar os processos, né, de licenciamento ambiental, as obras. Eu sei que aí em São Paulo tem, né, a Tenda querendo construir empreendimento imobiliário, tudo isso
seria facilitado, agilizado, e os povos que, de repente, estão em luta pela terra, mesmo na posse ou nos arredores, mas que as terras não estão homologadas ainda, esses povos, essas comunidades, seriam totalmente alijadas, totalmente desconsideradas, digamos assim, e mesmo para efeito de medidas mitigadoras, né? Mesmo para isso, não teria direito para nada, nem para ser consultado se quer ou não quer a obra, nem para receber eventuais indenizações futuras em situação de construção da obra. Então, é gravíssimo esse projeto de lei, como disse, ele já passou pela Câmara, está no Senado. O desafio nesse momento, urgente, é impedir que o Senado aprove esse projeto, porque a gente sabe que, se aprovado for pelo Senado, certamente ele vai ser sancionado rapidamente pelo presidente da República. O outro projeto de lei que a gente quer chamar a atenção é o 2633. 2633, /20, na Câmara dos Deputados, e também o projeto de lei 510, /20, no Senado Federal. São dois projetos, um na Câmara e o outro no Senado. É basicamente o mesmo conteúdo, tá? Mesmo conteúdo. E o conteúdo é basicamente o mesmo da medida provisória 910, lá de 2019. Essa medida provisória é uma medida provisória, portanto, de iniciativa do Poder Executivo da época, do Bolsonaro, que o Bolsonaro mandou para a Câmara. Ficou conhecida, assim, mais nacionalmente, como a MP da grilagem. Alguém já ouviu falar da tal da MP da grilagem? Que tramitou? Então, teve uma repercussão grande na época, e acabou que o Congresso, na época, era presidido pelo Maia, né? E aí o Maia, enfim, foi mais sensível às demandas dos povos, da sociedade, enfim, dos ambientalistas, e não tocou para frente essa medida provisória, e ela caducou, perdeu validade. Porque vocês sabem também, uma medida provisória, ela, quando é mandada pelo presidente da República para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional tem 120 dias para aprovar. Se o Congresso Nacional aprovar em 120 dias, ela passa a virar lei, né? Vira lei. Mas, se o Congresso Nacional não aprova a medida provisória em 120 dias, ela perde vigência, perde validade. Foi o que aconteceu com a medida provisória 910. O que os ruralistas fizeram? Pegaram o conteúdo, o texto, né, da medida provisória, e transformaram ela em projetos de lei. Esses dois que eu falei agora há pouco, o 2633 na Câmara e o 510 no Senado. Ivan, você ia falar? Não, tá bem. Então, tentando acelerar, porque nós estamos ainda, nem entramos no projeto principal aqui, o tempo, mas enfim, como nós estamos fazendo um estudo, vamos tentar aprofundar um pouquinho, depois nós vamos para a discussão. Então, esse projeto de lei também é fundamental e está em tramitação. O Bolsonaro deu uma declaração semana passada dizendo assim, olha, provavelmente nos próximos dias o Congresso Nacional vai aprovar o projeto de lei 2633, que trata sobre o quê? Sobre o tema da regularização fundiária, que na verdade é, pelo conteúdo desse projeto, uma forma de facilitar a grilagem das terras indígenas, a grilagem das terras públicas, a modificação do status da forma jurídica das terras do país, de terras públicas para terras privadas, de terras coletivas de direito público para terras de direito privado, de direito particular. É a chamada apropriação privada de bens públicos. E o Bolsonaro está empenhado nisso. Vocês sabem que as terras indígenas, elas estão dentro dessa caracterização de bens públicos, de terras públicas, né? Do ponto de vista do domínio, da propriedade, elas são terras da União, registradas, né, como terras da União, de acordo com o inciso, parágrafo 11 do artigo 20, né, da Constituição brasileira, tá? Então, essa é a ideia do governo. A principal questão aqui é pegar a ideia do governo, fazer uma lei para transformar
facilitar a modificação do caráter das terras que são públicas para terras privadas, ou seja, facilitar a apropriação privada por parte de grandes fazendeiros, grandes latifundiários, né, de nacos de terras públicas, de pedaços grandes de terras públicas, de terras da União, e assim por diante, inclusive de terras indígenas, terras quilombolas, terras de unidades de conservação ambiental, e assim por diante, né, certo? O Bolsonaro falou assim semana passada, vai acabar esse problema dos produtores dormir tranquilo e acordar com um problema de uma demarcação de uma terra indígena, dormir e acordar preocupado com uma demanda quilombola. Então, isso tem que acabar. E aí, o instrumento para acabar, entre outros, é esse também, o 2633, tá? E aí, sim, vamos entrar agora de forma mais detalhada no projeto de lei 490, Ivan. Você tem ele aí no PDF, pode abrir o PDF, que o PDF é o que eu baixei agora há pouco da tramitação dele no site da Câmara dos Deputados, tá? Vamos ver se vai dar para mostrar. Aí o Ivan vai passar aí. Então, esse é o projeto de lei, só um pouquinho, Ivan, volta um pouquinho aí. Então, vejam bem, inicialmente, compreender minimamente a questão da tramitação legislativa. Ele está tramitando, nesse momento, sob o número Projeto de Lei 490 de 2007. Aí, apensados a esse projeto de lei, tem outros 13 projetos de lei, tá? De diferentes épocas. A maioria deles depois de 2007, porque tratam de temas semelhantes, temas que também o 490 trata, então eles foram sendo juntados, e eles tramitam todos juntos, tá? Todos juntos, mas a gente vai usar agora, nesse momento, essa referência, o projeto de lei 490, mas depois vocês vão ver que já vai mudar, logo, logo vai mudar, mas não é, mais importante nesse momento não é o número, mas é o conteúdo, tá? É o conteúdo, tá bom? Então, esse projeto de lei, como diz, Ivan, pode passar, aí vocês vão ter, ó, tem o relatório, né, produzido, enfim, pelo relator desse projeto de lei, o relator desse projeto, é que o Ivan vai passando aí, né, o relatório, passando, Ivan, devagarinho, o relator é o deputado Arthur Oliveira Maia, ele é do Democrata da Bahia, tá? Pode passar, Ivan, mais um pouquinho. Então, esse aí é o documento completo, tá? O documento completo, baixado agora há pouco do site da Câmara dos Deputados. Pode descer mais, Ivan, por favor, que depois nós vamos pegar, esse ainda é o relatório, depois nós vamos entrar um pouquinho, alguns pitacos sobre o relatório, o voto, pode baixar, perdão aqui, tem uma chamada de telefone, pode baixar, podem ver aí que ainda é o relatório, aí é sobre as condicionantes, nós vamos falar logo mais, marco temporal, pode baixar, é só para a gente visualizar aí como que é construído, né, um projeto de lei, como que ele está nesse momento ali, a estrutura do relatório, do voto do relator, e na sequência, então, a gente vai ver aí o texto propriamente dito, né, desse relatório, desse projeto de lei. Enquanto o Ivan vai passando aí, eu só vou responder aqui, está ligando. E aí, na sequência, a gente vai entrar no conteúdo, alguns pitacos, né? Pode ir, Ivan. Pode ir. Isso, aí já entrou no corpo do projeto, pode tocar.
só para nós ter uma ideia que não tem como a gente estudar tudo, é só para a gente ver que tem muita coisa aí, entendeu? Olhem bem, olhem a quantidade de artigos, né? São 34 artigos esse projeto de lei, tá? Então, esse aí é o corpo. Agora, se puder abrir, Ivan, aquele documento de Word, também sobre o 490, porque aí, se alguém conseguir ver, mas depois isso aí a gente pode mandar o projeto de lei na íntegra, né? Esse PDF pode ser mandado para o pessoal, inclusive, que aí eles podem ler com calma, né? Enfim, mas eu queria destacar alguns elementos centrais, digamos assim, deixa eu só... Alguns elementos centrais do projeto. Espera aí. Tá uma confusão. Estou no secretariado, tem telefone tocando e tem porta chamando, mas vamos tocar aqui, depois o pessoal volta. Para tentar, então, trabalhar. Então, no corpo do projeto, já no relatório, o relator faz referência muito direta, muito forte à decisão do Supremo Tribunal Federal, especialmente no caso da petição 3388, né, da Raposa Serra do Sol, dando a entender e passando para frente a interpretação segundo a qual o Supremo teria estabelecido um número grande de condicionantes, né, e que essas condicionantes teriam que ser aplicadas a todas as terras indígenas, e que o Supremo teria criado o marco temporal, e que esse marco temporal teria que também ser aplicado a todas as terras indígenas. Então, esse é basicamente a justificativa pode segurar aí, Ivan, nesse ponto? A justificativa do relator para o conteúdo desse projeto de lei, tá? E aí, já no final do relatório, no voto dele, ele escreve assim: pelas razões expostas, o voto é pela constitucionalidade e juridicidade de boa técnica dos projetos de lei, cita todos os projetos de lei e tal, e no mérito, votamos, aí ele vota pela rejeição do projeto de lei 490 e por um dos projetos de lei apensados, o 2479 de 2011, e vota pela aprovação dos outros 11 projetos de lei apensados, né? E também, e aí vem a questão, pela aprovação do substitutivo apresentado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Quem que é a tal da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural? Quem que domina? Quem que tem a hegemonia? Quem que controla essa comissão? Exatamente a bancada ruralista, certo? E foi ali, nessa comissão da Câmara, que eles elaboraram esse substitutivo. O que é o substitutivo? E, na prática, é o quê? Ele pegou esses 13 projetos de lei, né, com 490, juntou tudo e jogou o conteúdo dele, organizou esse conteúdo nesse substitutivo. Na prática, é isso, certo? Na prática, é isso. Chama atenção uma nota de rodapé, tá? Uma nota de rodapé que está no corpo do relatório e que eles destacam. Fala assim: cumpre destacar que o parecer 001, depois o Rafael vai falar um pouco mais sobre ele, já falamos, acho que outras vezes, o pessoal já alguma coisa já lembra dele, aquele da AGU de 2017, encontra-se atualmente com seus efeitos suspensos em virtude da concessão de tutela provisória e incidental dada pelo ministro Edson Fachin no recurso extraordinário, com repercussão geral. Essa decisão ainda não foi referendada pelo plenário do Supremo.
E é aqui que entra, na sequência, que o Rafael vai falar, mais ainda da importância do recurso extraordinário com repercussão geral sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, tá? Para dizer que o que está nesse projeto de lei, em grande medida, vai ser deliberado naquele julgamento. Portanto, nós precisamos fazer, do ponto de vista da estratégia de ação, a atuação nas duas frentes. Por um lado, impedir que esse projeto de lei aqui seja aprovado, e ao mesmo tempo, de forma muito incisiva, muito consciente, continuar no trabalho para sensibilizar os ministros e sensibilizar o presidente do Supremo a colocar em votação o recurso extraordinário com repercussão geral, tá? Porque, do contrário, quanto mais tempo o Supremo fica sem julgar o recurso extraordinário, mais a bancada ruralista vai fazendo política, vai fazendo pressão, vai fazendo incidência. Então, a movimentação desse projeto de lei 490 é movimentação política dos ruralistas com vistas a esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, certo? Então, nós temos que estar muito atentos. Nós estamos aqui em quase 40 pessoas, né, participando dessa atividade, todo mundo, então, muito consciente em relação a isso. Há um jogo, né, uma disputa intensa, os setores antagônicos aos direitos indígenas estão operando nos vários poderes, né, mas a centralidade da disputa está fundamentalmente nessa interpretação do texto constitucional e nesse recurso. E aí eles vão fazendo pressão também usando o legislativo, que é onde a bancada ruralista opera, é onde eles atuam com mais força, né? Onde eles atuam com mais força. E a bancada ruralista, a gente sabe, são os representantes políticos dos grupos econômicos interessados no avanço do modelo do agronegócio, dos grupos econômicos interessados no avanço da mineração, inclusive sobre as terras indígenas. Esses grupos econômicos, claro que os fazendeiros, né, se beneficiam, os grileiros se beneficiam, os madeireiros se beneficiam, né, dessa exploração, os garimpeiros se beneficiam, todos eles se beneficiam, mas as grandes corporações do agronegócio, as grandes empresas da mineração é que mais têm, inclusive, interesse nisso, e aí é bicho grande. Por exemplo, das corporações do agronegócio, a Bayer, a BASF, a Syngenta, né, essas grandes empresas multinacionais, a Cargill, a Bunge, né, enfim, que dominam toda a cadeia da produção do agronegócio, inclusive da questão dos agrotóxicos, das sementes transgênicas, da exportação, né, enfim, dessas commodities e assim por diante. Então, e agora nós vamos entrar, assim, para finalizar, em alguns trechos desse projeto de lei 490, para falar e para passar a gravidade sobre ele. Já no início, ele fala, no artigo 1, esta lei regulamenta o artigo 231 da Constituição, dispondo sobre o reconhecimento, a demarcação, o uso e a gestão das terras indígenas. Então, eles atacam não só o direito dos povos à demarcação das suas terras, mas atacam também, por meio desse projeto de lei, o direito de usufruto exclusivo das terras indígenas, tá? E aí nós vamos ver aí bem sucintamente, muito rapidamente, alguns trechos dessa lei que trata um pouco sobre isso. Então, sobre a questão do direito dos povos às terras indígenas, quais são os dispositivos que eles
introduzem ou tentam introduzir na legislação, e caso esse projeto de lei seja aprovado, será introduzido na legislação para impedir as demarcações. Impedir as demarcações. Então, está no corpo desse projeto de lei, por exemplo, o artigo 4º do projeto de lei é a introdução da tese do marco temporal. Veja ali o artigo 4º, diz assim: são terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas brasileiros, aquelas que, na data da promulgação da Constituição de 88, eram simultaneamente. E aí tem aquelas referências do artigo 6º da Constituição brasileira, com algumas modificações. Nós não vamos conseguir ver tudo, mas aí eu estou destacando alguns pontos. No inciso 2º desse mesmo artigo 4º, diz assim: a ausência da comunidade indígena na área pretendida em 5 de outubro de 1888 descaracteriza o enquadramento no inciso 1, que é o inciso, é a questão de terras indígenas, que seriam terras indígenas. Entendido? Então, se os povos não estavam na posse no dia 5 de outubro, não seria terra indígena. É esse o texto do inciso 2º, ou é parágrafo, acho que é parágrafo, não, inciso, né, Rafael? Eu sempre me confundo. Enfim, aí vem o inciso 3º desse mesmo artigo e diz assim: para efeitos desta lei, considera-se... Não, aí... Isso, aí no final do inciso 2º continua: salvo no caso de renitente esbulho devidamente comprovado. Tá? Então, eles falam do chamado renitente esbulho. E o que é o tal do renitente esbulho? Aqui vem a decisão, né? O Rafael pode falar depois, decisão lá de 2014, do caso da terra indígena Limão Verde, do povo Terena, lá do Mato Grosso do Sul, na 2ª turma. Basicamente, eles copiaram e colaram esse dispositivo daquela decisão, que nós precisamos reverter. É essa que é a questão. Nós precisamos reverter, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, ao julgar esse recurso extraordinário. Por isso a importância desse recurso extraordinário. Para fins desta lei, considera-se renitente esbulho o efetivo conflito possessório, ou seja, se os indígenas não estavam na posse, teriam que estar em conflito possessório iniciado no passado e persistente até o marco demarcatório temporal na data da promulgação da Constituição de 88. Então, aqui é aquela ideia do renitente esbulho. Aí, para ficar mais enfático ainda a questão da ideia do marco temporal, eles colocam o inciso 4º. A cessação, ou seja, o término da posse, da posse, se os indígenas não estivessem na posse, então, a cessação da posse indígena ocorrida anteriormente a 5 de outubro de 88, independentemente da causa, inviabiliza o reconhecimento da área tradicionalmente ocupada. Então, ao mesmo tempo que eles colocam o inciso 3º dizendo que, no caso de renitente esbulho, em 88, se os indígenas não estivessem na posse, ainda poderia ter o direito à terra, no inciso 4º eles já dizem assim: se não estava na terra, independente de qualquer motivo, não é terra indígena, né? Não pode ser caracterizada como terra tradicionalmente ocupada. Pois bem, aí na sequência, então, esse é o dispositivo central dessa lei, que eles tentam introduzir, que é para impedir as demarcações. Qual é? A tese do marco temporal. Compreendido isso? Certo? Tá? Na sequência, eles vêm assim: daí, aquelas terras que se enquadrarem nesse critério do marco temporal, certo? Aí vem o procedimento administrativo de demarcação dessas terras. Correto? Só aquelas em que os povos estivessem na posse em 5 de outubro de 88. Só aquelas. As que os povos não estivessem na posse, segundo o que está dizendo aqui esse projeto de lei, já não teriam direito. Correto? Entendido isso? Então, aquelas em que os povos estavam na posse em 5 de outubro, aí tem que seguir, para que haja a demarcação, o procedimento que eles propõem aqui nesse projeto de lei. Tá? Então, na prática,
Na prática, caso esse projeto de lei for aprovado, ele vai rasgar o decreto 1775, porque eles propõem um procedimento de demarcação de acordo com o conteúdo aqui desse projeto de lei. Então, a demarcação teria que seguir, enfim, uma série de critérios, nós não vamos ter como ler tudo, vamos só fazer uma referência rápida. Por exemplo, no artigo 5º da lei, diz assim: a demarcação contará obrigatoriamente com a participação dos estados e municípios em que se localize a área pretendida e de todas as comunidades diretamente interessadas, sendo franqueada a manifestação dos interessados e de entidades da sociedade civil, por exemplo, cooperativas, sindicatos rurais e assim por diante, tudo mais, desde o início do procedimento administrativo. E assim vai. Aí aqui no artigo 10, aplicam-se aos antropólogos, peritos e outros profissionais especializados nomeados pelo poder público, cujos trabalhos fundamentem a demarcação. Lembra que os GTs são coordenados por antropólogos, né? São formados também por outros membros, enfim, por outros técnicos, né? Eles aplicam aqui o artigo 148 do Código Civil. O que trata, e aqui eu fiz um recorte, do que trata esse artigo 148? Da questão dos impedimentos e suspeições. Ou seja, vamos supor que o antropólogo fez o mestrado, o doutorado dele, e ele estudou sobre o povo caigangue. Então, ele conhece bem sobre o povo caigangue. E aí tem um procedimento de demarcação de uma terra indígena do povo caigangue, né? O que os ruralistas estão colocando aqui? Estão colocando, olha, o antropólogo, ele tem que se declarar suspeito. Por quê? Porque ele tem uma relação muito próxima, ele tem uma relação de amizade, tem uma relação, enfim, ele não é imparcial, né? Ele é parcial, ele já é, né? Enfim, próximo dos caigangue, então ele não pode fazer o relatório de identificação e delimitação. Se ele fizer, aí eles estão dizendo aqui na lei que ele vai sofrer as consequências por não ter se declarado suspeito, tá? Ou seja, qual é a ideia deles? É tirar os técnicos, né, os antropólogos, enfim, que têm conhecimento sobre os povos indígenas, né? Então, isso aqui também é extremamente grave. Depois, para frente, diz assim, artigo 13, é vedada a ampliação de terra indígena já demarcada, tem alguns casos aí na região. Artigo 4º, os processos administrativos de demarcação de terras indígenas, que ainda não concluídos, serão adequados ao disposto nesta lei. Então, todas aquelas terras que estão em demarcação, se elas não ainda estão registradas, mesmo que estejam já homologadas, estejam declaradas com portaria declaratória, todas elas teriam que retroagir para aplicar o conteúdo dessa lei, caso ela seja aprovada. E aí o artigo 5º diz, é nula a demarcação que não atenda aos preceitos estabelecidos nesta lei. Seguimos, e aí já vamos quase para os finalmente. Tem um trecho dessa proposta que fala sobre a legalização do esbulho possessório. No artigo 16, especialmente relacionadas às reservas indígenas. Aí, a Aldeia Condá, eu vi que o pessoal do Condá aí tá numa turma, né, das lideranças aí, acompanhando na escola, né, pelo que eu vi aí, uma sala, enfim, né. Diz assim o artigo 16, ó, são áreas indígenas reservadas, as destinadas pela União à posse e ocupação por comunidades indígenas, de forma a garantir sua subsistência. Aí o inciso 4º desse artigo, veja bem a gravidade desse inciso 4º, preste atenção. Caso, em razão da alteração dos traços culturais da comunidade, ou por outros fatores ocasionados pelo decurso do tempo, seja verificado não ser a área indígena reservada essencial para o cumprimento da finalidade mencionada no caput, né, nesse artigo 16, poderá a União, então, o governo brasileiro poderá fazer o quê? Poderá, primeiro item 1, retomar a reserva,
dando-lhe outra destinação de interesse público ou social. Outra possibilidade que a União pode fazer, destinar essa área, essa reserva indígena, para o Programa Nacional de Reforma Agrária, destinando-se a lotes, ou seja, é uma forma de tentar novamente fazer aquilo que foi feito durante o século XX. Lembra aí da região sul, nas áreas que eram áreas no início arrendadas pelo SPI, depois elas foram sendo ocupadas por não indígenas, por colonos, e aí depois o que aconteceu? O governo do estado concedeu títulos de propriedade sobre essas terras, como se fosse uma forma de fazer reforma agrária em cima de terras indígenas. Então, o que os ruralistas querem? Querem preservar os latifúndios, querem preservar as fazendas, né? E se tiver que fazer algum tipo de reforma agrária, faça sobre as terras indígenas, entendeu? Então, tire os índios de cima, diz, olha, não serve mais para os índios, então vamos passar para a reforma agrária. Então, isso aqui é extremamente grave, pressupondo a condição de etnocídio. Eles estão pressupondo a condição da existência de etnocídio, de genocídio, porque eles estão dizendo aqui que, caso por alteração dos traços culturais da comunidade, alteração dos traços culturais, isso é etnocídio, entendeu? Então, o etnocídio como justificativa para o esbulho territorial. Eles estão tentando introduzir isso na legislação brasileira. Isso aqui é gravíssimo, gravíssimo, e pode se passar assim, de repente, meio desapercebido, mas é algo extremamente grave. Depois tem um dispositivo também que eles introduzem aqui nesse corpo da legislação para acabar com o direito de usufruto exclusivo das terras indígenas, no artigo 27. Diz assim, é facultado, então é possível, né, o exercício de atividades econômicas em terras indígenas, desde que pela própria comunidade admitida a cooperação e contratação de terceiros não indígenas. Veja bem, aí vem o inciso 2º e diz, é permitida a celebração de contratos que visem a cooperação entre índios e não índios para a realização de atividades econômicas, inclusive agro-silvo-pastoris em terras indígenas. Veja bem, o artigo 16 fala que, quando as reservas indígenas, quando as terras indígenas, não mais, por alguma razão, se destinam a posse, a garantir a subsistência digna da comunidade, a preservação da cultura da comunidade, ela pode ser destinada pelo governo para outras finalidades. Aí no artigo 27 eles dizem que as terras indígenas podem ser utilizadas para outras finalidades. Está entendendo? Então, na mesma lei, cria-se o dispositivo, ou legaliza-se o dispositivo para, no passo subsequente, anular as terras indígenas, anular o direito dos povos sobre as terras indígenas. Qual é o dispositivo? O dispositivo da chamada celebração de contratos entre índios e não índios, para a realização de atividades econômicas. Então, isso aqui é extremamente grave, isso aqui é o fim do direito do usufruto exclusivo, que está na legislação. Então, isso aqui enfim, para dizer que, se for aprovado, teríamos aí pela frente, muito provavelmente, uma nova fase de esbulho territorial, semelhante à que foi praticada contra os povos indígenas, especialmente aí na região sul, também na região centro-oeste, no nordeste, né, no século passado, né, quando as terras indígenas foram sendo passadas, primeiro para retirada de madeira, depois para colonização e depois retirada a posse e a propriedade dos povos. Tem várias terras que ainda estão nesse processo de tentativa de retomada aí na região, que foram esbulhadas por esse mecanismo que agora eles estão querendo colocar aqui na legislação, entendeu? A legalização.
E aí depois, novamente, no final, no artigo 32, veja bem, a questão do marco temporal, inclusive eles modificam a proposta de modificação da Lei 6.001, que é o Estatuto do Índio, né, de 73, para dizer assim, por exemplo, que garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição Federal, a posse permanente das terras tradicionalmente ocupadas em 5 de outubro de 88. Então, veja bem, eles estão tentando modificar uma lei que é de 1973, agora em 2021, para introduzir no corpo da lei de 73 o mecanismo do marco temporal de 88. É uma doideira, mas para ver, assim, a gravidade dessa intenção dos ruralistas e desses grupos. Portanto, é fundamental que a gente impeça que esse projeto de lei e outros, mas por que a gente está falando mais desse hoje? Porque esse projeto de lei é o projeto de lei central que a bancada ruralista e seus aliados, e aí, gente, temos que tentar articular as forças, inclusive dos setores aí, das igrejas pentecostais, das igrejas evangélicas, porque, infelizmente, na Câmara há uma associação muito estreita entre deputados da bancada ruralista, deputados da bancada da mineração, deputados da bancada da segurança pública e com os deputados da chamada bancada evangélica, tá? Então, esse corpo, nesses temas, eles se juntam muito e votam sempre juntos. Então, esse projeto de lei, por isso que é importante, todas as forças aí dos povos, né, a gente sabe que nas comunidades tem a presença das igrejas evangélicas, né, de estar conversando com os pastores, dizendo que está preocupado com essa situação, né, que as comunidades não querem a aprovação desse projeto de lei e de outros que sejam anti-indígenas, né, e que é importante, enfim, conversar com os deputados também da bancada, mais bancada religiosa, né, porque nós precisamos conquistar, ou sensibilizando, ou por meio da pressão, por meio enfim, conquistar uma quantidade mínima necessária de votos para que os ruralistas não aprovem essa matéria. E por que, novamente falando desse projeto de lei, de tantos, né, que a gente viu ali anteriormente, são mais de 100, porque é esse que eles estão trabalhando agora, tá? Esse conteúdo aqui que eu falei, e aí até peço desculpa por me alongar tanto, mas, enfim, esse conteúdo ele foi apresentado agora, dia 12 de maio de 2021, na tramitação, depois se pegar a tramitação aí do projeto de lei, lá no finalzinho, no site da Câmara dos Deputados, tem lá a movimentação, né? E aí, essa movimentação última do relator, com esse relatório, com esse voto, com esse conteúdo do substitutivo que ele está apresentando para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovar, foi modificado agora, dia 12 de maio de 2021. Portanto, hoje é dia 20, a menos de 10 dias atrás. Significa que eles estão operando. Significa que o próximo passo que eles vão tentar conseguir é que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a Bia Kicis, deputada bolsonarista, aliada do agronegócio, coloque esse projeto de lei em pauta na Comissão de Constituição e Justiça. E se colocar em pauta nos próximos dias, enfim, esse projeto pode ser votado. E se for votado, a gravidade ainda maior é que ele tem um regime de tramitação chamado terminativo. Ou seja, se for votado e aprovado pela CCJ, ele vai direto para o plenário da Câmara dos Deputados para ser votado no plenário. E os caras não estão para brincadeira, os caras estão botando para tratorar mesmo. Vocês sabem, eles aprovaram o projeto de lei semana passada do licenciamento ambiental. Ontem de noite, gente, eles aprovaram a privatização da Eletrobras, com mais de 310 votos, 313 votos. Essa quantidade de voto, falando baixo entre nós, essa quantidade de voto é suficiente para mudar a Constituição.
essa quantidade de votos é suficiente, inclusive, para aprovar matérias ainda mais graves que essa, como a PEC 215, que a gente já falou tantas vezes, outras vezes, certo? Mas, enfim, para dizer que a gente precisa estar articulado, mobilizado, precisa estar atento, precisa estar disposto aí, né, com todos os cuidados, tá se movimentando, tá dialogando, tá conversando, né, e tá construindo aí uma situação que impeça a aprovação desse projeto de lei, especialmente nesse momento. E, ao mesmo tempo, precisamos estar atuando para sensibilizar o Supremo Tribunal Federal a colocar em votação, a julgar o recurso extraordinário com repercussão geral e a julgar ele de forma favorável aos povos indígenas. E aí, sobre isso que o Rafael vai falar mais.